Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo o mês da Bíblia, em que a Igreja pede para o nosso bem uma particular atenção para com a palavra de Deus. Hoje existe uma grande facilidade de descobrirmos mais a Bíblia através do estudo, através de cursos que as paróquias, as comunidades oferecem. Mas não só uma promoção da Bíblia no sentido de um conhecimento intelectual, menos ainda de um conhecimento puramente cultural, mas a Igreja pede para o nosso bem um maior contato com a palavra, de modo que a gente possa literalmente sugar o conteúdo que a palavra tem, e é uma palavra de vida. Por isso, ao mesmo tempo, o grande interesse que ultimamente as pessoas individualmente, como os grupos, as comunidades, têm feito a descoberta da oração, da leitura orante da Bíblia, da Lécio Divina, um modo de ter um contato mais familiar, mais assim, a nível de existência, de vida, de alma, o contato da gente com a palavra de Deus. E creio que a melhor motivação que temos a partir da realidade é nós nos darmos conta de como somos bombardeados com tantas informações e nem sempre essas informações são vitais, são saudáveis, são salvíficas. Há tantas informações negativas que chegam até o nosso ouvido, até os nossos olhos, que não nos fazem bem. A palavra de Deus torna-se assim um alimento que, unido à Santa Eucaristia, são suficientes para nos ajudar em nossa caminhada para Deus. O trecho de hoje do Evangelho de São Lucas nos fala sobre uma informação importante, um episódio da vida de Jesus, narrado pelos evangelistas. Também São Marcos nos conta esse episódio curto e grosso. São pouquíssimos versículos que compõem este episódio, mas nós poderíamos passar a noite inteira aqui analisando, aprofundando, nos enriquecendo, nos fortalecendo na fé a partir desse trecho, que na linguagem do estudo da Bíblia se chama também de perícope. Perícope quer dizer um trecho, um pedaço. Primeiramente, um esclarecimento: a mãe e os irmãos de Jesus. Irmãos de Jesus aqui não quer dizer nascidos da mesma mãe, nem fabricados pelo mesmo pai. Irmãos, sobretudo na língua antiga,
na própria língua de Jesus, no aramaico, derivado do hebraico, significava todas as pessoas muito próximas, que tinham um convívio assim, desde o nascimento, e que então se constituíam em verdadeiros irmãos. A língua aramaica é uma língua muito antiga, é uma língua primitiva, tão primitiva que ainda conhecia tantos sons guturais, quase do começo em que os homens começaram a descobrir a fala, a voz. E porque é uma língua primitiva, ainda uma língua muito simples, muito pobre de vocabulários. Por isso, não haviam tantas palavras para explicar como nós hoje temos. Nós dizemos: esse aqui é meu primo de segundo grau, esse aqui é o meu tio-avô, essa pessoa aqui é um meu amigo de infância, mas é como se fosse um meu segundo irmão. A língua aramaica não tinha todas essas facilidades para dizer também, por exemplo, prato raso, prato fundo, pratinho, travessa, pires. Não, tudo era prato. A evolução da língua, até chegar aos nossos tempos, foi se enriquecendo de tantas formas para exprimir particularidades. Tudo isso, meus queridos, para que a gente entenda o que quer dizer irmão. Irmão queria dizer, certamente, o irmão de sangue, mas queria dizer também o irmão de adoção, queria também dizer o amigo, queria dizer a pessoa com quem a gente tem um laço estreito, queria dizer o primo irmão, queria dizer os primos de primeiro grau, os primos de segundo, queria dizer parentes. Está aqui explicado então o significado de irmãos. É muito duvidosa e pode ser até que tenha uma intenção apropriada, uma intenção maldosa, quando se quer dar a explicação de irmão simplesmente o sentido de ter nascido da mesma mãe ou do mesmo pai. Jesus não teve outros irmãos nascidos de Maria, porque senão, no momento da cruz, lá, quando Jesus entregou a mãe dele para São João, que era um discípulo de Jesus, não teria feito isso se ele tivesse outros irmãos, nem teria entregue, não precisa, porque os outros irmãos vão cuidar da mãe, é tão natural. Por que então pedir a alguém, a uma outra pessoa? Só para nós entendermos como primeira explicação. A segunda coisa importante é nós notarmos como Jesus tem um coração universal. Jesus pensa em todos. Quando vieram anunciar: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver, Jesus não se fecha no empobrecimento do parentesco sanguíneo. Se fosse um de nós, pobres de espírito, nós diríamos logo: ah, é mesmo? Aonde é que está a minha mãe? Olhem, esses aqui são meus primos, isso aqui é minha mãe. E a coisa acabaria ali, nesse empobrecimento espiritual. Acabaria no nível biológico, acabaria no nível do sangue natural. Pensem que pobreza, meus irmãos e irmãs. Esse não é o procedimento de Jesus. Jesus que tem um coração universal, Jesus que abre o seu peito para mostrar ao mundo seu amor, Jesus que morre na cruz para salvar todos os pecadores, não meia dúzia. O que é que ele faz?
abre esses mesmos braços para nos acolher, para acolher a mim, acolher vocês. Nos deixa entrar. Ao dizer quem são minha mãe e meus irmãos, são todos aqueles que fazem o cumprimento da palavra de Deus, que põem em prática a vontade do Pai que está no céu. Esse é minha mãe e meus irmãos. Ao dizer isso, Jesus abriu a possibilidade de nós todos entrarmos para fazermos parte da família dele. Esse é o ensinamento mais importante que tem. E não só, mas abriu também o coração maternal da mãe dele para nos acolher, o coração imaculado de Maria. Abriu a possibilidade de nós também nos tornarmos filhos de sua mãe, a Virgem Maria. Tem ainda uma outra coisa interessante que nós podemos meditar, e eu já disse que nós poderíamos passar aqui longo tempo. Na verdade, todos nós em casa nos conhecemos. Os pais conhecem os seus 15 filhos. Os filhos, os 15 filhos conhecem o seu pai e a sua mãe. Nós, embora sem dizer, sabemos quais são as virtudes e quais são os defeitos dos nossos pais. Lá em casa, a gente não podia falar dos defeitos, senão a gente apanhava. Mas a gente sabe, tem na cabeça, sabe, porque a gente desde criança vê os atos, vê os gestos, vê o modo como se comportam, o modo como falam. Vamos pegar os atos e os gestos positivos. Jesus também aprendeu a conhecer a mãe dele. Jesus aprendeu a conhecer São José. E não só, mas foi também humanamente educado pelos gestos dos pais dele, da Virgem Maria, de quem ele nasceu, e de São José, que o adotou e o criou. E nós somos o resultado dos gestos e daquilo que são e nos transmitiram os nossos pais. Eu quero dizer o seguinte, queridos, queridas, que quando Jesus diz que sua mãe e seus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, ele tem na cabeça dele a lembrança de tantos episódios, de tantos gestos, em que ele sabe que a Virgem Maria, a mãe dele, é perfeita cumpridora da palavra de Deus. Eu tenho a impressão que quando Jesus, lá no Horto das Oliveiras, sofrendo aquela pressão psicológica, prevendo a sua agonia, prevendo a sua paixão, a sua morte, quando ele disse: Pai, dá um jeito aí, vê se não tem outro plano. Mas depois ele diz: contudo, não se faça a minha, mas a tua vontade. Eu tenho a impressão que Jesus aprendeu isso com a mãe dele. Quem sabe alguma vez ela não contou como foi que o anjo chegou, fez a proposta, e ela então, o que respondeu, meus queridos? O que foi que Nossa Senhora respondeu? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua palavra. Bate direitinho. Foi a mesma coisa que Jesus respondeu. Contudo, Pai, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Olhem como tudo combina. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática.
Na verdade, o que aparentemente poderia ser um gesto de descortesia de Jesus, puxa, jogou um balde de água fria na família dele ao dizer isso. Não, é o maior dos elogios. Jesus faz um grande elogio à sua mãe, porque ele sabe de cara que ali está alguém que por toda a vida ele viu buscar fazer a vontade do Pai, a tal ponto que ele aprende, e na hora suprema, na hora extrema da sua vocação, da sua decisão, Jesus se serve dos gestos de sua mãe. Olhem que coisa maravilhosa, meus irmãos e irmãs, que nós possamos sempre aprender, como diz o servo de Deus, Papa João Paulo II, possamos aprender da escola de Maria a como amar, a como seguir, a como servir Jesus o Senhor. Um instante de silêncio para a interiorização da palavra de Deus.